O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros dizem que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: És o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou, dizendo: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus que todos os dias o Pai do céu nos dá em forma de bocado, fatia, quantia, através da leitura da liturgia diária, é uma providência da bondade do Pai. Nenhum de nós come um boi inteiro só de uma vez, mas comemos pedaços de carne, comemos bifes, aquela quantia que é suficiente para contentar, pois, nosso estômago, nossa fome. E depois podermos dizer: estamos saciados, estamos alimentados por ora. Assim também, a palavra de Deus, nós não podemos alcançá-la só de uma vez, a Bíblia inteira. O seu significado, seja o significado geral, como também os significados particulares dos livros, dos capítulos, das cenas da vida de Jesus. Por isso, a cada dia um pouco, para que nós assim possamos ir nos alimentando desta palavra, que, como dizemos, é o pão dos anjos. Pois bem, meus irmãos e irmãs, hoje Jesus nos dá uma palavra forte também para a nossa compreensão a respeito da descoberta da sua pessoa. Como nós conhecemos as pessoas através do convívio, precisa tempo, precisa perseverança. Nós não conhecemos logo uma pessoa imediatamente só em olhá-la. Nenhum de nós possui esta capacidade. Mas a convivência, o dia a dia, os acontecimentos, as experiências que vamos tendo com pessoas vão nos revelando como ela é, quem ela é. Assim também a respeito da palavra de Jesus. E a respeito da sua pessoa, nós vamos fazendo uma caminhada que a espiritualidade cristã chama exatamente de caminhada, seguir Jesus, os passos de Jesus. Jesus mesmo diz: quem quiser ser meu discípulo, pegue sua cruz e venha atrás de mim. A gente entende que precisa então caminhar, é isso, fazer passos, uma caminhada com Jesus. A caminhada tem princípio, tem meio, tem fim. A espiritualidade cristã chama também a esta caminhada de iluminação. Aos poucos nós vamos compreendendo, a partir da nossa inteligência e da inteligência devota, vamos também conhecendo Jesus, percebendo quem Ele é, do que Ele gosta e do que Ele detesta. Vamos aos poucos então sendo iluminados no mistério de Deus. E esta iluminação
vocês sabem, não precisa ser uma pessoa ilustrada, não precisa ser nem uma pessoa que saiba ler. Porque quantos simples, quantos nossos antepassados, nossos parentes, mesmo analfabetos, aprenderam a conhecer Jesus e o seguiram perfeitamente. Por isso, também no trecho do Evangelho de hoje, fala do conhecimento, quando Jesus pergunta: quem sou eu para o povo da rua? Jesus está se referindo então a uma noção, uma ideia que se vai fazendo a respeito da pessoa dele. E eles então dão a resposta: olhem, uns dizem que tu és João Batista. Ontem ouvimos o Evangelho em que Herodes fica todo eriçado, até comovido ao ouvir falar de João, e ligando a figura de João com a pessoa de Jesus, também na mesma ideia, seria João Batista ressuscitado. Mas não pode, eu mandei degolá-lo na cadeia, quem é este então? Ele diz que ele se incomodava e queria ver Jesus, só não foi capaz de fazer isso, por isso, quem sabe, até nem se salvou. Assim também perguntam e dizem: tu és João Batista. Isso, meus irmãos e irmãs, já era um grande elogio, porque João Batista, sabemos, foi o maior de todos os profetas. Ele fez aquela passagem do Antigo para o Novo Testamento, da primeira para a segunda aliança. Outros dizem que és Elias. Presta atenção, Elias foi um profeta tão grandioso, que não se disse que ele morreu. Morrer seria pouco para aquele homem, tão forte, tão de Deus. Disse que Elias subiu para o céu num carro de fogo. É não querer reconhecer que Elias conheceu a decomposição, apodreceu como os seres humanos. E ele subiu num turbilhão, num carro de fogo. Eita, profeta grandioso esse Elias! Pois dizem agora que Jesus é ele que ressuscitou. Mas estas respostas não acontentam o coração de Deus, não satisfazem o peito de Jesus. Ele então lança uma outra pergunta: tá bom, isso aqui é o que fala o povo da rua, mas para vocês, para você, quem sou eu? Olhem, meus irmãos e irmãs, nós temos que aprender a nossa resposta. Essa é uma resposta pessoal. Esta é uma pergunta para a qual não vai dar para colar. Não vai dar para perguntar para alguém, como a gente fazia erradamente na escola. Ei, qual é a resposta? Ei, me diz aí. Ei, passa. Não, a essa pergunta, quem sou eu para você? Ou você a tem na ponta da língua, ou então ninguém vai poder te ajudar lá na hora H em que Jesus perguntar. E nós aprendemos da palavra de Deus, através do apóstolo São Paulo, que todos devemos comparecer diante do tribunal de Deus. E lá será feita então a pergunta: quem sou eu para você? Por isso, minha gente, vamos embora logo tratar de preparar a nossa resposta. E tem que ser uma resposta da alma, uma resposta do coração, uma resposta vinda de dentro, uma resposta vinda do conhecimento que nós vamos fazendo, como eu já falei, aos poucos ao longo da nossa existência. Porque um dia nós percebemos, um dia nós descobrimos, um dia nós decidimos seguir a Ele. Decidimos. Eu sempre costumo dizer que, tá bom, para a nossa religião,
É bom quando a gente aprende isto de família, quando a gente herda, né? Lá em casa tem um Santo Antônio que já é a 5ª geração, né? E toda vez a próxima geração herda aquela imagem do Santo Antônio que os nossos avós trouxeram, né? De Portugal, tá muito bem, graças a Deus. Mas precisa perguntar se essas gerações todas foram de fato fiéis à fé. Se houve o compromisso com o Evangelho, se houve a vivência do amor, da caridade, porque só o Santo Antônio, na hora H, não vai funcionar. Não, olha, nós temos aqui esta imagem de Santo Antônio que vem desde, né? Não é suficiente. Temos que responder quem é Jesus. Por isso, meus irmãos e irmãs, a religião transmitida de família é boa, mas aquela que a pessoa decide, resolve, é melhor ainda. Eu não sou católico porque eu nasci numa família católica e lá todos foram batizados. Eu sou católico porque a certa altura da minha vida eu fiz uma escolha, eu tomei uma decisão. Eu quis que a minha caminhada se pautasse dessa maneira. E vocês me dão razão que numa família criada católica nem todos perseveram. É isso, nem todos perseveram na mesma fé. Um sai para cá, outro escapole para ali, e assim a nossa família originalmente católica não persevera. Portanto, temos que aprontar a nossa resposta para, a partir de nós mesmos, da nossa escolha e da nossa vivência, podermos responder. Pedro respondeu exatamente: Tu és o Cristo de Deus. Em português claro, quer dizer, Tu és o ungido, enviado de Deus. Tu és Deus. Então, Jesus acolhe, pois, esta resposta, mas diz: vocês não devem falar isso a ninguém, porque terá um selo para a autenticidade deste enviado de Deus. Qual é, meus irmãos e irmãs? A cruz. A cruz. Vocês sabem que tem seitas que querem eliminar a cruz, não é isso? Seitas que querem eliminar a cruz. Tem outras crenças que também dizem: o tempo da cruz já passou e que agora nós devemos olhar somente a ressurreição. O Cristo agora olha só a ressurreição. Nós ainda temos que passar pela experiência da cruz, porque a cruz é uma experiência de libertação. A palavra diz que assim como o ouro é passado no cadinho, cadinho significa aquela vasilhinha, né, na qual se dissolve em alta temperatura para poder se purificar, coar, tirar a sujeira que vem originalmente no ouro. Isso, assim nós também, passados no cadinho, ou seja, né, elevados a alta temperatura, para desfazer e para ser coado, para sermos purificados. Ao dizer isto, meus irmãos e irmãs, eu reflito então na minha moleza, no meu pouco amor ao sofrimento, no meu desgosto, na minha fraqueza pela dor. De mim, Padre Ramos. Mas a minha esperança e a minha alegria me robustecem quando eu então vejo que irmãos e irmãs nossos vivem isso com heroísmo. E hoje nós temos a bonita figura de São Pio. Pietreutina é a cidade, é o lugar dele, de origem. Pio de Pietreutina, que soube então viver no seu próprio corpo os sofrimentos de Jesus.
as chagas de Jesus que ele trazia em suas mãos, seus pés. Soube acolher o sofrimento de Cristo, participar da sua paixão. Então, a minha fraqueza pela dor me causa pesar, mas o testemunho bonito de São Pio me ilumina e me traz grande conforto, porque irmãos e irmãs nossos sabem acolher a dor com os sentimentos de Cristo. A tal ponto, meus irmãos e irmãs, que ele, lá onde então era o seu convento, San Giovanni Rotondo, no sul da Itália, mandou construir um imenso hospital, que hoje, vocês sabem, é um centro de referência para o câncer, especialmente o câncer relacionado ao rosto, à boca. De modo que então ele quis dar a esse hospital o nome de Sollievo, com 2 L's, Sollievo della Sofferenza, com 2 F's, que quer dizer em português, o alívio do sofrimento. O nome deste grande hospital que ele inaugurou, fundou, começou inicialmente pequenino, mas que com o bem que fazia, ajudado por tantas pessoas, hoje é um grande hospital, o Sollievo della Sofferenza, lá nesta cidade de San Giovanni Rotondo, onde ele passou grande parte da sua vida no convento dos capuchinhos de lá. Meus irmãos e irmãs, dizia para vocês, Deus é maravilhoso, providenciou hoje para nós uma palavra forte e um testemunho bonito de santo, para nós nos confortarmos, nos animarmos e perseverarmos em nossa caminhada. Um instante de silêncio.